Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da live. Todos sejam todos muito bem-vindos, Marião. Saudade. Né? Sejam bem-vindos. Né? Vou dar os recadinhos dessa noite, né? Nossa casa. A gente vive de doação, mas antemão, eu já agradeço, porque olha, graças a Deus, como nossa casa está cheia de doação, né, Deli? Graças a Deus. E é por causa de vocês. Porque se não fosse vocês, essas doações, como é que a gente ia manter a nossa casa aberta? Né? Então, desde já eu agradeço demais, não só roupas, sapatos, mas também as doações de alimentos que a gente recebe para as famílias, né? Porque a gente, todo esse tempo, ninguém ficou sem receber a cesta básica. E foi de acordo por causa das doações. Boa noite. Boa noite. Então, desde já agradeço muito. Inclusive, nós vamos ter um pechinchão no próximo mês, no dia 8 de março. Nós vamos ter, sim, um pechinchão, peças a R$1. Então, tem muita coisa, gente, muita coisa boa que vai ajudar bastante pessoas. Então, não percam, nós vamos fazer os cartazes, né, e tipo lá, quando a gente tiver o horário certinho, eu aviso aqui, tá bom? Aproveitando, nós vamos recomeçar esse ano os nossos cursos da casa, né? Como a grande maioria já sabe, os nossos cursos eles têm duração de 1 ano e meio. Então, nós vamos ter a abertura novamente. Nós vamos só abrir novos cursos em 2028, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho da doutrina espírita, eu costumo dizer assim, quem quiser conhecer quem que é realmente Jesus, é só entrar em contato através do nosso WhatsApp, tá? Que lá tem o passo a passo como é que vão ser feitas essas inscrições. Mas tem que correr, tá? Porque os nossos cursos se iniciam dia 25, tá? Vai ter o básico 1 e todos os nossos outros cursos que a casa já tem continuidade. Básico 2, mediúnico e por aí vai, tá bom? Então, não percam a oportunidade, pessoal, que é muito bom. Gente que já fez a maioria dos cursos, estava falando agora há pouco, o quanto que é bom estudar, né? Falaram assim, mas fulano não precisa estudar. Kardec já nos disse, né? Uma das premissas do Espiritismo é estudar, estudar, estudar e estudar e estudar, né? Para que a gente possa realmente acompanhar a evolução do nosso planeta. Então fica aqui o convite, não perca a oportunidade. Nossa, semana que vem, né? Nosso país vai ter o carnaval e nossa casa vai estar fechada, tá? Então, nós estaremos fechados dia 14, 15, 16, 17 e 18. Então, quem tem o costume de vir, nós na quinta-feira não, nós vamos estar aqui, tá? Mas na semana seriam 14 é sábado, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Por que colocaram quinta? Quinta nós vamos estar aqui, sim. 18 e quinta, não é isso? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Quarta, né? 18? 18 e quarta. Então tá certo. Né? Então, nós não estaremos aqui. Então, se vocês tiverem a intenção de vir, nós vamos estar fechados, tá? Então, nesse interim, eu recomendo que reforcem o Evangelho, tá? Porque a gente sabe que é uma festa popular, mas a gente sabe também o que envolve muita coisa. Então, reforcem o Evangelho no lar, reforcem as orações, né? Peçam a proteção da espiritualidade, para que a gente possa ter aí esse feriadão, vamos dizer assim, mais tranquilo. Quer? Ok? Eu falei em Evangelho e eu retomo a pergunta. Evangelho no lar, né? Eu acredito que todos nós aqui fazemos, né? Fazemos? Não? Nós vamos sentar e vamos conversar, qualquer.
Brincadeiras à parte, o Evangelho no Lar é uma das primícias do Evangelho que a gente mais bate o martelo. Porque a gente fecha a nossa porta física, mas a gente esquece de fechar a nossa porta espiritual. Muitas vezes a gente está dentro de nossa casa e a gente não sabe porque tem tanta desavença. O cachorro vive doente, a plantinha não vai, e a gente, eu não tenho mão para planta. Mas às vezes não é isso, gente. Às vezes, infelizmente, são esses nossos irmãozinhos com menos conhecimento, fica lá. Por que você fez isso? E não é assim? Não é assim? Do nada a gente está soltando cobras e lagartos. Estou mentindo? Não. E é quem? É um amiguinho falando lá, vai lá, briga. Vai lá, chuta o cachorro. E a gente muitas vezes não entende o quanto que isso prejudica a nossa própria evolução. O Evangelho no Lar vai fazer com que eles fiquem fora da nossa casa. Por um tempo, tá? Porque eu aprendi isso e eu achei isso super legal. Porque o que acontece? Com o tempo, né? Nós já vamos estar mais fortalecidos e não vamos mais dar ouvido, né? Aquele botãozinho, a gente já não vai mais dar ouvido, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai entrar e ele vai sentar com a gente, vai fazer o Evangelho. Olha que maravilha! Ele vai aprender tudo aquilo que a gente aprende do Evangelho. Olha que maravilha! Né? E além disso, a nossa casa se torna um ponto de luz. Não somos só nós beneficiados. Os nossos vizinhos também vão ser beneficiados. Ilda, mas o que é esse Evangelho? O Evangelho é muito simples. Uma vez por semana, 15, 20 minutos no máximo, onde você senta, lê o Evangelho, discute o Evangelho, faz suas vibrações e orações, e já é suficiente. Mas eu não sei, não vou saber fazer isso. Nós temos folhetos, nós aqui todos temos um pouquinho de conhecimento. Vai ser um prazer para a gente ajudar a te ensinar a fazer. Tá bom? Mesmo assim, não consegue, a gente tá fazendo aqui uma chamada de vídeo. A gente faz uma chamada de vídeo. Olha que legal. Né? Até vocês realmente perceberem o quanto que é benéfico para nós. E para os que estão à nossa volta também. Tá bom? Bom, fica a dica. Estamos aqui à disposição na hora que vocês precisarem. Tá bom? Acho que eu dei todos os recados, até porque vocês já são de casa, né? Eu faço a pressa, assim. Por favor. Então, assistir a palestra. Como é que é? Eu falei que eu vim assistir a palestra. Não, senhor. A nossa palestrante está aqui falando, deixa eu ver. E nesse instante, então, eu convido a todos. Não, peraí, tem mais um, pessoal da live. Ó, aguinha. Pega a aguinha que nós vamos fazer a fluidificação dessas águas. E um outro detalhe. Nesse início de ano, nós, trabalhadores, nós estamos em tratamento espiritual. Em decorrência disso, nós não estamos tendo o passe de maca, os tratamentos, os outros tipos de tratamento que a gente tem aqui na nossa casa. Então, vocês vão ver que a configuração está um pouquinho diferente, tá? Mas assim que todos nós já passarmos pelo tratamento espiritual, vai retornar ao normal. Então, nós vamos ter, né? A palestra, as vibrações, o passe. A gente fala que é passe coletivo. Nesse passe, é a mesma coisa do tratamento na maca. Então, principalmente o pessoal da live, quem estiver aqui que veio buscar esse tratamento, é a mesma coisa. Tá bom? Que a espiritualidade já está atuando para isso. Ok? Pessoal da live, também. Não pensem vocês que vocês, porque não estão aqui, vocês não recebem. Vocês recebem, depende da fé de cada um. Tá bom? E agora sim, nesse instante eu convido a quem se sentir à vontade de fechar os olhos e vamos dizendo obrigada a Deus, obrigada a Jesus,
Obrigada, mentores pessoais, Dr. Luciano Maurício, toda a sua equipe que já está aqui sobre nós, derramando os seus fluidos revitalizantes, bem como nas casas das pessoas que estão assistindo essa live. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e rogo, Senhor, que cada um que aqui está, que cada um que está assistindo essa live possa vir a receber aquilo que for do seu merecimento e que for necessário. Mais uma vez, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de ouvirmos um pouquinho dos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos envolver o meu grande amigo Ricardo, que vai fazer a palestra. Ele falou que vai assistir, mas não vai. Ele vai fazer a palestra. Ai, desse. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao pessoal aí da live, né? Que a luz e o amor incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo possam nos envolver hoje e todos os dias de nossa jornada. O tema que nos foi proposto para falarmos um pouquinho nesta noite, ele está no livro Caminho, Verdade e Vida. Quando nós começamos a estudar esse tema, ele nos remeteu ao nosso retorno ao corpo físico, no qual o Criador nos concede a cada um de nós um anjo protetor, mais conhecido, né, como anjo da guarda. E além dele, nós temos a oportunidade de retornarmos ou reencarnarmos neste corpo físico através daqueles que nos deram a oportunidade de estarmos vivos e no corpo físico. Nossos pais, nossa mãe, não é? E na realidade, quando a gente fala dos nossos pais, muitas pessoas vão dizer, mas meu pai não foi o pai que eu gostaria de ter. Mas é o pai que você merecia. É o pai que faz parte da tua jornada evolutiva. É a mãe que te concedeu a oportunidade de estar encarnado. Então, é o pai que você merecia. Mas eu encontrei aquele amigo que me criou. Maravilhoso. Faz parte exatamente da tua trajetória evolutiva. Que muitas vezes não é só pelo laço consanguíneo, né? A maioria das vezes nós trazemos laços vibracionais de vidas passadas que, num novo corpo, com uma nova jornada, a lei do esquecimento nos favorece e aí a gente fica pensando, por que eu me dei melhor com aquele amigo, com o meu avô, com aquele meu tio, que me deu a oportunidade de estar ao lado dele? Porque em outras vidas, com toda certeza, já trazemos esses laços. E os nossos pais estão ali para nos fornecerem a oportunidade, além do DNA, que é muito importante a gente não esquecer, como diz André Luiz, não é? Então, tudo isso faz parte do nosso tema. Então, há dois tipos de situações dentro do nosso tema. O segundo é exatamente aquele capítulo 19, versículo 14, onde Jesus, no Evangelho de Mateus, ele escreve claramente, que Jesus diz, deixar vir a mim as criancinhas, porque se fordes iguais a eles, adentrarão o reino dos céus. Poxa, bela explicação do Cristo. Mas o Cristo falava muitas vezes para nós por parábolas. E aqui cabe muitas compreensões e muitas reflexões da nossa parte.
Por quê? Nós estamos num corpo novo, mas somos espíritos eternos. E às vezes espíritos velhos, né? Que trazem a necessidade de deixar o homem velho para trás e crescer, deixando vir à tona o homem novo, o homem que busca a evolução. Por que o Ricardo falou tudo isso? Porque o tema é exatamente esse. Lição 51, meninos espirituais. Somos ou não somos meninos espirituais? Quanto nós temos ainda que aprender, estudar e nos conhecermos. Às vezes a gente fala que a reforma, toda ela que seja, ela é difícil. Seja ela uma reforma no nosso lar, uma reforma no carro que está precisando, e mesmo na nossa condição espiritual. Só espiritual? Não. Moral também. Porque na realidade Jesus vem com seu evangelho numa condição de nos transformarmos, de nós buscarmos a nossa melhora moral e espiritual. E aí, nessa lição, Emmanuel e Chico, que psicografaram e que escreveram esse livro, eles nos dizem, através de Paulo, para que tenhamos uma maior condição de buscarmos a nossa evolução e o nosso aprimoramento. Olha o que Paulo nos fala. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, pois é o menino. Hebreus 5,13. O que ele está querendo dizer com isso? Será que é só o leite da nossa mãe que nos fortaleceu? Não. O Evangelho do Cristo vai nos fortalecer, vai nos tirar da imaturidade, da insegurança. Nossa irmã falava agora aqui dos cursos, né? Muitas vezes, como disse a nossa outra irmã ali, né? Nós somos levados por um sopro, por uma palavra, por uma condução amiga, a nós sairmos da nossa insegurança e fragilidade. E aí nós crescemos espiritualmente. Então, quando Paulo nos fala do leite, é o quê? Da seiva do Evangelho do Cristo, na qual, quando a gente estuda, a gente busca compreender, tem algo mais. O que é? A prática. A prática deve começar conosco, para que a gente possa, sim, auxiliar ao próximo, auxiliar aqueles que ainda não têm a compreensão para isso. Essa é a seiva que ele fala e é o leite que Paulo tanto fala nessa obra de Hebreus. E agora eu acho que a gente já pode começar na reflexão de Emmanuel de Chico, que é interessantíssimo. Leiam em casa e vejam que coisa maravilhosa. Na apreciação dos companheiros de luta, quem são esses companheiros? Vamos lembrar? São os nossos irmãos, nossos pais, nossos colegas, não é? Porque nós temos uma jornada evolutiva muito extensa. Ah, mas está passando muito rápido. Ninguém está dizendo que está devagar. Mas nós vivenciamos cada etapa disso. Fizemos 61 anos outro dia? Eu fiz 16. Pois é. Então, nesses 16 anos, quanto a gente já evoluiu? Quanto a gente já se aprimorou? Quanto a gente já melhorou, já se transformou? Foi sozinho? Não. Foi com companheiros de jornada e de luta. Olha o que ele fala aqui. Que nos integram o quadro de trabalho diário. Então, a nossa vivência não é única. E a nossa vivência não é só dentro do nosso lar. É em todos os lugares. E aí a gente lembra do Cristo, né? Mais uma vez. Não
ponha a candeia embaixo do alqueire. Por quê? Porque nós somos luz. Nós temos que fazer essa luz brilhar, seja aonde for. Continuando. Quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas, vamos fraquejar? Ah, com toda certeza, não é? Todo mundo aqui sabe que nós estamos num mundo de provas. Como é que é? Expiações. Agora ficou melhor. Os encarnados estavam fraquinhos, os espirituais deram aquele cutucãozinho, né? Provas e expiações, não é? Então, todo dia a gente vai ter uma nova participação nessa jornada evolutiva, que vai fazer a gente crescer. Só materialmente? Não. Vamos buscar o quê? A compreensão. Saber e tentar entender aquilo que o outro passa, o que ele está passando. Antes da emissão de qualquer juízo, olha aí, acabei de falar, vamos buscar a compreensão. O que está acontecendo com a Hilda? Não, a Hilda está obsediada. A Hilda está com um obsessor ali que está me cutucando ela. Eu não gosto da Hilda. Não, pera. André Luiz, em Missionários da Luz, teve um aprendizado fantástico com Alexandre. Alexandre diz que todo bom advogado começa por um grande detetive. Então eu não vou julgar. Eu não vou questionar. E muito menos queimar energias. Eu vou buscar acolher. Eu vou buscar entender o que está acontecendo com ela e vice-versa. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. Que caminho reto é esse? Da essência do Criador. Porque todos nós, bons ou maus, né? Vamos chamar de maus, né? Mas todos nós temos a essência. E apenas se desviamos dessa essência. E tomamos outro caminho em nossa jornada. Aí cometemos, talvez, o mesmo equívoco que tenhamos cometido no passado. Por isso que a necessidade de nós estarmos sempre em orar e vigiar. Mas orar e vigiar com ação. Sem a ação, não adianta. A gente pode conhecer o Evangelho de cima para baixo, de baixo para cima, mas sem a ação, ela é morta. É uma obra morta. Continuando. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Falamos do Evangelho no Lar. Olha que coisa interessante. Nosso grande amigo, não tão bonzinho assim, que cutuca, que belisca, que faz a gente querer arrumar confusão, seja no lar, seja no ônibus, seja em casa, seja no trânsito. Como é que a gente vai evangelizá-lo no bom sentido? Ou esclarecê-lo, que é a palavra mais certa, não é? Através do Evangelho. Por quê? Porque se nós fecharmos a nossa porta pelo homem velho e mostrarmos um homem novo, ele também se transformará. Ele também nos dará a oportunidade de nos redimirmos, como ele está sendo redimido. Então, tudo isso faz parte para nós, que somos pequeninos, que não conhecemos nada. Às vezes a gente vê as pessoas falando, eu sei disso, sei daquilo, não preciso mais estudar. Desculpe, lamento. Mas a cada dia o mundo evolui. E o estudo evolui do mesmo jeito. E nós então temos que estudar muito.
Eu até falo que, às vezes, eu pensava, né, que depois da minha aposentadoria financeira, né, eu ia ficar em stand-by, né, tranquilo, não ia fazer mais nada, não ia ter que fazer aquilo, aquele outro, não ia ter comprometimento com nada. Mentira, é fake. Não teve jeito. Ou você estuda, ou você não tem a menor condição de acompanhar a evolução do mundo, a evolução do ser, o crescimento. Veja, hoje os jovens têm a facilidade que nós não tínhamos no passado, né? Hoje, se eu falar alguma coisa aqui assim que choca, não é? Que está fora do contexto, na minha época a gente ia na Barça, no Aurélio, vixe, fui longe, hein? Não é? Hoje não, hoje tem o quê? Wikipédia. Nossa, digita mais não, né? Hoje aperta o botãozinho assim do microfone, Google, fala aí o que o Ricardo falou lá, tá certo ou errado? Errado. Pronto. Então você tem que estar preparado. Mas não é só no âmbito religioso, é no espiritual. É também no material da nossa razão, não é? Que nos dá a condição de nos sustentarmos. Então a gente tem que estar em constante evolução. Então somos realmente meninos espirituais. E vamos crescer todas as vezes que nós nos colocarmos na melhora através do estudo. E quando eu estava lendo essa lição, que não vou acabar de ler, porque eu quero que vocês leiam em casa, porque ela é primordial para nós, tá certo? Não vou ficar dando aqui molezinha não, que eu não tive. Eu tive que buscar, eu tive que ler, eu tive que estudar. Então, já dei o comecinho. Daí para frente, vocês, por favor, busquem e se informem. Mas eu me lembro muito bem que há muito tempo atrás, brincadeira, mas deve ter uns 25 anos, foi ontem, né, Hilda? E nesses tempos atrás, nós estávamos na assistência, como nós estamos aqui agora, todos, né? Sendo assistidos por esses amigos espirituais, nosso mentor, anjo da guarda. E naquela época um professor, um amigo encarnado, nos contou um fato, que até foi vivenciado no meio espírita, muito interessante, no qual acho que muitos de nós já passamos até por isso. Porque ele nos relata que uma moça, aproximadamente de uns 30 anos, 35 anos, mãe jovem de um menino de 5 anos, esperto, espoleta para chuchu. E ele sempre falando com um amiguinho espiritual. Todo mundo aqui acho que já teve um amiguinho espiritual, não é? Se não teve, naquela época, hoje a gente já está tendo. Não é? Não tomamos um empurrãozinho de vez em quando? Pois é. Então, esse amigo espiritual já estava acompanhando o Lucas, menino de 5 anos, espoletinho, traquina. Mas ele vivia falando com o amiguinho espiritual. Inclusive, ele dividia a comida que ele recebia da mãe. Vejam que coisa interessante. E a mãe ficava meio preocupada, né? Como toda mãe, como toda avó. Porque você está dando comida para um amigo invisível? E ela perguntava, Lucas, mas você está falando com quem? Para quem você está dando comida? Ah, mãe, é o Zé. O Zé do chapéu. Ela ficou assustada, né, a princípio. Aí começou a procurar psicólogo, aquelas coisas que a gente faz, né? Não acreditando nos amigos espirituais. E, muito bem, levou o menino no médico, levou no outro, fez isso, fez aquilo, fez exame aquele outro, e não encontraram nada. Que nunca encontra mesmo, né? A verdade é essa. E naquele momento, ela deixou aquilo para trás e o menino sempre, ah, mãe, o Zé do chapéu está aqui, mãe. Ah, o Zé do chapéu está ali, mãe. E ele ia para a escolinha, o Zé do chapéu deixava ele ir para a escola. Ele chegava,
ele dava um sorriso e falava: mãe, o Zé do Chapéu está me recebendo. E ela cada vez mais assustada. Mas um belo dia, estava ela e o marido revendo aquelas fotos de infância, de família e coisa e tal. Dali um pouco o menino levantou do sofá e saiu correndo. Mãe! E pôs o dedo na foto. Esse é o Zé do Chapéu. Na hora que o menino falou aquilo, ela olhou para ele e falou: esse era meu pai, seu avô. E ele estava com o chapéu que ele estava usando. Naquele momento, ela começa a chorar. E aí eles agradecem a Deus aquela oportunidade. Só que o menino continua falando. Olhou para ela e falou: mãe, ele disse que falou com o Deus e pediu perdão pela ignorância que ele teve com a família. E quando ele morreu, ele não teve a oportunidade de pedir perdão, mas Deus o perdoou. E mais, está avisando para você que ele vai voltar. E você vai recebê-lo como meu irmãozinho. Naquele momento, ela começou a chorar, mais intensamente. Aí ele pegou, encerraram, guardaram a foto. 2 meses depois, ela foi fazer aqueles testes, né, de gravidez. Estava enjoada, estava com dificuldades de respirar, etc. e tal. Estava confirmado que o menino Gabriel estava voltando. Então vejam como a gente ainda é um menino espiritual. Quanto a gente está buscando e precisando saber a verdade. Por quê? Porque a verdade vai nos libertar. A verdade vai quebrar todos os preconceitos. E na realidade, essa lei maravilhosa que se chama a lei de reencarnação, ela nos propicia quitarmos grandes equívocos largados para trás no passado. E só com essa consciência que o Evangelho do Cristo nos dá, a doutrina dos Espíritos nos mostra, é que nós podemos saber que esse vínculo familiar, esse vínculo vibracional é um ir e vir constante. Hoje somos filhos. Quem dirá se já não fomos avós? Ou hoje somos avós e já fomos pais no passado, netos no passado? Então, meus irmãos, somos realmente muito pequeninos ainda em termos de conhecimento espiritual. Mas há um grande propósito nisso, que é estarmos reencarnados para crescermos e buscarmos a nossa evolução física e espiritual. Então é isso que nós queríamos trazer nessa noite. Vamos estudar, vamos nos melhorar, para que nós possamos conscientemente fazermos aquilo que a maioria de nós fala ao encerrarmos os nossos trabalhos. Para que possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ricardo. Mais uma vez, uma bela palestra, né? Como eu falei, pessoal da live, corre lá, pega a aguinha, que nesse instante nós vamos trazer as vibrações e a fluidificação da água. Então, nós aqui do salão, nesse instante, peço a ajuda de vocês. Vamos envolver a Rosana com muito amor para orar por nós, as vibrações e a fluidificação de nossas águas. Neste instante, vamos envolvendo o nosso planeta Terra com tudo o que a gente tem de melhor em nosso coração, projetado numa luz azul. Essa luz vai envolvendo todo o planeta, em especial aqueles países que se encontram em conflitos, que passam por catástrofes. Vamos envolvendo também todos os seres deste planeta com muito amor, fé e esperança.
vamos envolvendo em especial todos os governantes. Que cada um seja tocado pelo amor de Jesus e consigam fazer o melhor para um bem maior. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, em especial aqueles que nos são mais próximos. Vibremos por todos os idosos, todas as crianças e todo aquele que esteja passando por alguma dificuldade. Que cada um seja abraçado por Jesus e fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. Vibremos por todos os lares e pedimos em especial pelo nosso lar, nossos familiares, nossos amigos e principalmente, Pai, aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos. E nesse momento pedimos que nossa água seja purificada com tudo o que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja permitido colocar o remédio necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração de muito amor, de muita fé, de muita esperança, de muita força de vontade, para que o plano espiritual possa levar aonde mais fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora, nesse instante, vamos envolver com muito amor a Adriana, que vai fazer o nosso passo coletivo e, se for da permissão da espiritualidade, trazer a palavra do mentor. Boa noite a todos. Nesse momento, peço, em nome da equipe espiritual que aqui se encontra, que sintam-se confortáveis em seus assentos. Os que puderam nesse momento, passe. Que essa equipe prepara, junto com o nosso passe, nossos trabalhadores, para que vocês sejam emanados em muita luz, tenham suas energias renovadas, bons pensamentos, coragem, lembrando sempre que nunca estamos sós. Que o passe que está sendo ministrado nesse momento dê a vocês a tranquilidade que vocês necessitam, para que vocês tenham a sabedoria necessária para seguir o caminho que lhe cabe, cada um com o seu caminho e fazendo o seu melhor. Que esse passe de luz e amor os envolva, os acalme, os proteja e acima de tudo os fortaleça. Lembrando sempre que Mestre Jesus é ao nosso lado. Mesmo quando a gente esmorecer, Ele está ali. Basta esticar a mão. Ele sempre nos socorrer. Diante do que foi falado aqui esta noite, que a gente tenha a humildade de reconhecer o quanto somos pequenos. E que estejamos, acima de tudo, abertos a aprender dia após dia. Lembrando sempre que a nossa caminhada está sendo trilhada do nosso melhor e que a gente pode também levar essas boas coisas àqueles que estão ao nosso redor. Sejamos humildes, tenhamos compaixão, tenhamos empatia, retiremos dos nossos olhos o véu do orgulho, peçamos sempre a Jesus que nos ajude. Que a Virgem Maria nos ampare. Vamos tropeçar, como foi dito, vamos. Mas vamos levantar e seguir. Não tenham medo, não duvidem da capacidade de se auto-melhorar. E como o amigo disse, orai e não vigiai que está à sua volta. Vigiai a si mesmo, a sua fala,
no seu pensamento e na sua atitude. É através disso que a gente vai chegar num mundo melhor. É o que eu desejo a todos vocês, em nome do Mestre Jesus, que essa casa abençoada esteja sempre protegida e amparada, recebendo todos que aqui estão. Fiquem em paz, que Jesus os ampare. Boa noite, bom descanso a todos. E nesse instante, vamos envolver o Mário, que fará por nós a prece de encerramento. Todas essas mensagens e todos esses ensinamentos para quem nos foram colocados sejam diluídos por cada um, que dentro dessa semana que se inicia, a semana vindoura, a espiritualidade maior de nosso Pai cubra todos com as suas bênçãos, trazendo uma semana harmoniosa, uma semana de luz, uma semana de saúde, prosperidade. E que cada um olhe pelos seus, olhe pelo seu lado, e principalmente aqueles que estão à sua volta. Que cada um receba as suas bênçãos do dia de hoje e que elas se prolonguem por toda a semana vindoura. Uma boa noite a todos e com todos a paz do Senhor. Obrigada, pessoal da live. Até uma próxima oportunidade.